Isso é um outro dom, chamado dom de interpretação de línguas. É você interpretar esse idioma que está sendo falado. Foi exatamente o que houve aqui com Filipe e o eunuco. Pois porque Filipe ouviu o eunuco ler no idioma dele e ele conseguiu compreender o que o eunuco vinha falando e vinha lendo. Ao ponto de ele perguntar, já no idioma do etíope, ou seja, agora Filipe vai falar no dom de línguas. Primeiro ele interpretou com o dom do Espírito Santo, que também é um dom, já, vamos ler isso aqui. Agora ele vai falar no idioma do etíope. Aí ele falou o quê? Compreendes o que você vem lendo? A resposta do eunuco para Filipe. Versos 31. Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é atirada. Verso 34. Então o eunuco disse a Filipe, repare, há um diálogo entre o eunuco e Filipe, servo do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha o dom de falar em línguas, como também tinha o dom de interpretar os idiomas, as línguas. Repito, línguas são idiomas. Dom de línguas é dom de idiomas. Você fala um outro idioma sem ter estudado o mesmo. Está aqui mais uma vez a Bíblia provando para você que Filipe entendeu, interpretou o que o eunuco falou e depois ele conseguiu, o Filipe falou na língua do etíope, provando que ele tinha os dois dons. Eu queria colocar uma ressalva aqui. É muito comum hoje na cristandade os seus líderes falarem que para a pessoa ter o Espírito Santo, ela tem que ser batizada no dom de línguas. Ela, no caso, ter o batismo com o Espírito Santo, melhor dizendo, para ter o batismo com o Espírito Santo, ela tem que falar no dom de línguas. Irmãos, isso é uma mentira. Isso é uma culpa, um fardo, um peso muito grande. Primeiro que a Bíblia vai mostrar que já eu vou ler para vocês que não existe somente um dom do Espírito Santo. O dom de falar em língua é um dos dons, pois porque são 9 dons do Espírito Santo. E segundo, que o líder fala para o seu membro, para aquela pessoa, que se ela não falar em línguas, ela não tem o Espírito Santo, aquilo vai fazer com que ela fique com trauma e comece a copiar o dom, suposto dom de línguas estranhas que ela escuta no meio da sua cristandade. E é exatamente isso que ocorre. As pessoas escutam os seus líderes, chamando pastores, falar no dom de línguas. Acabamos de ver que aquilo ali não é um dom de língua genuíno. Aquilo ali não tem nada de Deus. E ela fica frustrada, porque se ela não falar também na língua estranha, aquele suposto dom ali falso, aquela contrafação, aquela cópia ali, ela é ensinada que não tem o Espírito Santo de Deus. Isso é uma covardia. Isso é uma mentira. Vou provar agora para os irmãos aqui que são 9 dons e a pessoa pode ter sim o Espírito Santo sem nunca ter falado em línguas. E o pior, essa língua aqui que eu estou falando aqui, provando pela Bíblia, são outros idiomas e nunca foi, nunca será essas línguas que você vê aí fora. Então é pior ainda, porque ela fica induzida a ter esse êxtase, a ter essa suposta manifestação aí, no caso, de um outro dom, o qual não é o dom de Deus. Ela fica se culpando, porque ela não fala nas línguas estranhas, o qual a gente está vendo que nunca foi estranho. Vamos lá em Coríntios 12, que nós vamos ver isso aí, olha. Coríntios 12, a partir do versículo 4. Coríntios 12, versos 4. Vamos ver como são 9 tipos de dons. Ou seja, não é necessário a pessoa, no caso, ter que falar em línguas
visto que não são estranhas, para poder ser provado que tem o Espírito Santo. Ele fala assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito Santo é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aí ele fala: a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Claro que é um fim proveitoso. Nunca pode ser um fim o quê? Que não tenha proveito. Então tem que ser um fim proveitoso. Você vai falar numa outra língua, num outro idioma, para poder realizar o ide e pregai. Tu vai falar das grandezas de Deus para, no caso, as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, vai pregar num outro idioma para que isso venha a ter um fim proveitoso. Aí ele fala assim: porque, versos 8, porque a um é dada mediante o Espírito Santo a palavra da sabedoria, primeiro dom, e a outro, segundo o mesmo Espírito Santo, a palavra de conhecimento, segundo dom, e a outro, tá vendo, irmãos, como são a outro, a outro, a outros. Então tá provando que não tem que ser necessário uma pessoa falar em outra língua, em outro idioma, para provar que tem batismo com o Espírito Santo. Isso é uma covardia. Isso é um fardo pesado que muitos que vêm conversar comigo, irmão Sandro, mas eu nunca falei em língua e o pastor falou que se eu não falar em línguas, eu não sou batizada com o Espírito Santo. Isso é uma covardia. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira, no caso, muito descarada. Não fique pensando, no caso, que tem que falar aquela língua estranha para poder provar que tem o Espírito Santo. Aí ele fala, versículo 8, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, fé, dom de fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, dom de operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. Agora que eu quero que ficar bem claro com o que eu vou ler aqui agora. A um, variedade de línguas. E a outro, a capacidade para interpretá-las. Então são 9 os dons. São 9 os dons, no caso, está provado aqui, é só você ler que fica claro que são 9 os dons. E aqui no final, os dois últimos ele fala: variedade de línguas, de idiomas, de outras línguas, de outros idiomas, como lemos lá em Marcos, que os sinais iriam acompanhar aqueles que crescem, falariam em novas línguas, em novos idiomas. E foi exatamente isso aqui que houve com quem? Com Filipe. Filipe, além de falar na língua etíope, ele também teve o quê? A capacidade para interpretá-las. Então está provando aqui que foi os dois dons que Filipe, naquele encontro com o eunuco, tinha. Ele tinha o dom de interpretar o que o etíope falava na língua etíope e também tinha o dom de falar na língua etíope, provando que Filipe tinha os dois dons. Tá ok? Aqui nos versos 11, ele fala assim, para terminar aqui no capítulo 12 de Coríntios, nos versos 11, ele fala assim, olha, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então está provando que realmente a pessoa não tem a necessidade de falar, no caso, em línguas. E o pior, nunca foi aquela língua estranhas que vimos aqui, para provar que tem o batismo com o Espírito Santo. Aí ele fala aqui, no caso, nos versos 30 do capítulo 12 de Coríntios. Ele fala, tem todos dons de curar? Pergunta. Está perguntando, tem um ponto de interrogação aqui na sua Bíblia, você pode ler. A versão que eu leio
é a Revista e Atualizada. A versão que eu leio é a Revista e Atualizada. R.A. Revista e Atualizada. Repetindo, versículo 30. Tem todos dons de curar? Está perguntando. Falam